Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao programa Zipado. É isso aí, ao meu lado, Marquinhos Silva. E ao meu lado, Gisele Soares. Tudo bem, Gi? Seja bem-vinda. Tudo jóia. Eu tô bem diferente de você, eu diria, Marquinhos. O programa Zipado hoje é um programa especial, né, Gi? Especial por quê, Marquinhos? Vamos falar de uma história de uma mulher, uma guerreira, uma desbravadora da palavra do Senhor, uma mulher de Deus. Isso mesmo, uma mulher que marcou a história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nada mais, nada menos que Aimee Semple McPherson. É isso aí, Marquinhos. O que nós vamos contar? Toda a trajetória dela. Para você que não conhece, você vai conhecer toda a história, desde o início da trajetória da Aimee, tudo aquilo que ela fez pela igreja. Então nós vamos conhecer um pouquinho do passado da Aimee Semple McPherson. Aimee Elizabeth Kennedy nasceu numa fazenda em Ontário, no Canadá. E o seu pai, o James Kennedy, ele era um fazendeiro. Inclusive, quem ensinou religião, ela foi exposta à religião pela sua mãe, chamada Mildred, conhecida como Minnie. E por influência de sua mãe, a Aimee, ela brincava com as colegas de classe com o Exército da Salvação. Isso mesmo, Marquinhos. Ela acabava ministrando para as bonecas delas vários sermões. E quando ela chegou mais ou menos na idade do colegial, ela aprendeu sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, né, Gi? Como é que fala? Charles Darwin. Charles Darwin. E aí isso, na verdade, acabou causando um pouco de confusão na cabeça da Aimee naquele momento, né? Onde ela chegou a questionar alguns pastores até sobre a fé dela. Em dezembro de 1907, a Aimee foi com o pai dela em uma reunião de avivamento, promovida por Robert Semple. E foi lá, Marquinhos, que ela acabou conhecendo o futuro marido dela. Só que ela acabou relutando, porque embora a reunião fosse de avivamento, ela não queria ser distraída com aquelas palavras, com aquelas ministrações. E aí só depois de 3 dias foi que ela realmente aceitou Jesus como Salvador. E aí na primavera, alguns meses depois, Robert Semple foi visitar algumas crianças ali naquela cidade, né? Inclusive encontrou com a Aimee novamente. Ela tinha 17 anos e fez o convite. Olha só, sei que você é nova ainda, né? Mas eu quero fazer um convite para você. Eu gosto muito de você, quer casar comigo? E ali ela aceitou com apenas 17 anos. Robert Semple pediu a mão de Aimee em casamento para os pais dela, né, pediu consentimento dos pais, ele aceitou e no dia 22 de agosto de 1908 eles se casaram. E a partir daí o Robert ele foi o mentor espiritual de Aimee e conduziu ela nesse caminho tão maravilhoso que nós conhecemos hoje. Mas como o salário de evangelista não dava para sustentar a casa, né? Porque quem casa quer casa. Com certeza. Não é verdade? Então ele começou a trabalhar numa fábrica de caldeiras ali para ajudar no sustento. Mas pouco tempo depois ele começou a receber o chamado do Senhor para alguns países. Então, enquanto isso, a Aimee cuidava da casa, dos afazeres, tal, passava roupa e tal. E é o seguinte, só que chegou num determinado momento, Gi, ele chamou ela assim de canto, para ter aquele papo cabeça e falou, nós vamos para a China em 6 semanas. O que você faria, Gi? Eu iria. Foi o que ela fez. E ao pregarem numa igreja de italianos para se despedirem, olha que bacana, eles receberam doações de ouro, de cheque, em dinheiro, e com essa doação eles conseguiram pagar a passagem de ida para a China. E olha que interessante, foi bem bacana que até sobrou dinheiro de tanta doação que eles conseguiram. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Ingersoll, que é onde os pais da Aimee moravam, para poder se despedir e aí partir para essa viagem missionária. Um pouquinho antes de partir para a China, eles passaram pela Irlanda para se despedir da família do Robert Semple, né, para se despedir e tal. Só que aí, Gi, aconteceu algo ali interessante. O que aconteceu? A Aimee estava grávida já. Eita Deus! A Aimee já estava grávida, então... De uma menina! De uma menina. Em Londres, eles acabaram conhecendo um grande milionário. E essa pessoa, né, esse cara acabou custeando ali a viagem, ajudando a viagem, né? Vale lembrar que esse milionário, ele também era cristão, então acabou contribuindo, né, mais para a ajuda financeira e missionária deles. E chegando nesse lugar, na verdade aconteceu o seguinte, a Aimee fez a sua primeira pregação
para 15 mil pessoas, gente. A primeira pregação da vida dela. 15 mil pessoas para a primeira pregação. Primeira pregação, ou seja, é o Senhor já confirmando o chamado, né, para a vida da Aimee. E esse milionário cristão, Marquinhos, levou o casal Aimee e Robert Semple para a China, e ao chegar lá na China, eles foram recebidos por missionários vestidos de branco que disseram assim: "Ei vocês, sejam bem-vindos à China." Welcome! Não, na verdade não é welcome, welcome é em inglês, né? Esse é inglês. Como é que fala em chinês? Em chinês eu não sei, mas talvez eu coloque o link aqui na descrição. Gente, é o seguinte, ó, chegando na China, aconteceu o seguinte: a Aimee, ela foi cometida de malária, chamada malária tropical. Ela ficou de cama durante um tempo, só que não bastasse apenas a Aimee ficar cometida de malária, o Robert também pegou malária, né? E a preocupação deles era a criança, né? Puxa, os dois enfermos, a Aimee, ela acabou melhorando, o Robert piorando cada vez mais, foi para o hospital, passou dias no hospital, a doença só piorava e ele acabou falecendo. E com o falecimento de Robert Semple, a Aimee e a sua filha de apenas 13 semanas, né? São o quê? 3 meses, acabaram voltando para a América. Então ela se encontrou sozinha e não sabia o que fazer da vida. E com o falecimento do ex-marido, né, a Aimee começou a passar por dificuldades financeiras também, pois além dela tinha uma boca para sustentar que era da filha. Ou seja, aí foi quando ela conheceu Harold McPherson. Começou a aparecer aí o Harold McPherson na vida dela, e isso foi bom, ajudou tanto na vida ministerial como na vida pessoal. Acho que ela da precisava criança, mesmo de levantar esse astral, até mesmo o ministério dela, Marquinhos. É verdade, foi benção e eles acabaram se casando também. Durante algum tempo, o marido de Aimee passou por dificuldades financeiras. Foi aí então que a Aimee, ela recorreu novamente ao Exército de Salvação para arrecadar ofertas. Mas aí, Marquinhos, ela descobriu que estava grávida do segundo filho, que é o Rolf McPherson. Só que aí nesse meio tempo, ela teve que cuidar do filho dela, agora com 2 filhos, e aí com isso ela foi deixando o ministério, então ela foi abandonando o chamado ministerial dela. E por conta disso, ela começou a entrar em depressão, ficar abatida, né, porque ela acabou deixando o ministério mesmo dela por cuidar dos filhos. Inclusive, numa dessas conversas dela com Deus, ela pedia a cura. Senhor, me cura, quero ficar bem, quero ficar restaurada. Mas o Senhor questionava, cada vez mais: você irá, tu irás, pregarás a palavra? Ou seja, era um questionamento que martelava na cabeça da Aimee. E aí teve uma crise de apendicite. Além de tudo isso, uma grave crise de apendicite. Ela foi para o hospital, 5 operações no mesmo dia. Chegou a pedir a morte de tanta dor. Quem já teve apendicite sabe, dói demais. Aonde o Senhor perguntou para ela: tu irás? Ela falou: vou, Senhor. E assim ela foi curada dessa crise, dessa enfermidade. Quando realmente Deus ele tem propósitos, ele pode mover os céus e a terra. Até que toca no coração da pessoa, né, na qual ele quer usar, para que essa pessoa possa cumprir os propósitos designados dele. E em 15 dias, a Aimee estava totalmente curada. Só que ela não estava tão disposta a conversar e debater nem com a sogra dela, nem com o marido. Então o que ela fez? Ela pegou os filhos dela e voltou para o Canadá, Marquinhos. E aí, chegando lá, ela encontrou o total apoio dos pais dela, que realmente queriam que ela voltasse mesmo ao ministério. E aí os pais dela começaram a cuidar dos filhos dela para que ela pudesse voltar a retomar ao ministério, ao chamado dela. Inclusive, ela participou de uma conferência pentecostal. Olha só, o sangue pentecostal aí. Uma conferência pentecostal em Ontário, no Canadá, né? Ou seja, ali ela começou a retomar o ministério dela. Na época não era comum, não era usual ter uma pregadora, né? Mas ela pregava, ministrava, as pessoas eram curadas, restauradas, saradas. E ali o pessoal começou a respeitar mais. Era somente homem, né, naquela época. E em sua primeira campanha, em 1915, a Aimee recebeu um telegrama do esposo dela, Marquinhos, pedindo que ela voltasse. Mas aí ela não quis voltar, e o que ele fez? Ele foi até o Canadá, onde a Aimee estava, ministrando na campanha, e aí ele começou a ouvir as ministrações de Aimee. Foi aí que ele mudou de ideia. Ele viu que ela ministrava muito bem, que esse sim era o chamado dela. E aí sim que ele pôde incentivar ela a continuar esse ministério tão maravilhoso. É isso aí. E a Aimee caiu na estrada em 1918, fazendo sua primeira viagem transcontinental. Viajou o continente com os dizeres no carro, olha só. Carro do Evangelho de um lado e do outro lado: Jesus voltará, prepare
Prepare-se, atravessando o continente no carro. Olha só que coragem, gente. E entre 1918 e 1923, a Aimee realizou 38 campanhas de avivamento, Marquinhos. Só que foi no ano de 1922 que foi conhecida internacionalmente. Foi uma campanha que ela fez na Austrália, que ela leu em Ezequiel, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 28, sobre a visão que Ezequiel teve. E foi aí que surgiu, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aê! E a salva Avançai, nada de temer. E no primeiro dia de janeiro de 1923, primeiro dia do ano de 1923, onde ela inaugurou o Templo Sede Internacional Angelus Temple, que tem até hoje, né, Gi? Tem até hoje. Capacidade para 5.000 pessoas. Ela fazia nada mais, nada menos que 3 cultos por dia. Muita coisa. Ou seja, não parava, a mulher não parava. Onde nos primeiros meses, Gi, olha só o que aconteceu. Aproximadamente ali, 7.000 pessoas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha que bênção. Através da palavra da Aimee. Ou seja, já alcançando muitas vidas ali. É o chamado cada vez mais se solidificando na vida da Aimee Semple McPherson. E 33 dias depois foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico Missionário. E a Aimee também consagrou lá no mesmo templo a sala de oração e denominou, ela buscou na verdade, com base no versículo, orar sem cessar. E olha que interessante essa informação, Marquinhos, sobre a Aimee. Ela consagrou a primeira rádio denominada KFSG em Los Angeles. Ou seja, a rádio gospel surgiu a partir da Aimee Semple McPherson. Exatamente. Pioneira no uso da mídia, né? Isso, como arma de mesmo. evangelismo, né, G? Isso mesmo. Inclusive, a Aimee Semple McPherson, então, numa dessas viagens missionárias, né, já bem ativa no ministério, ela foi parar na cidade de Baltimore, onde fez um rebuliço ali, pessoas eram curadas, alcançadas através da vida dela, né? O Senhor usando cada vez mais a Aimee, onde ela foi chamada com o apelido de Mulher Milagrosa. E realmente, é claro que sabiam que ela era muito usada pelo Senhor, mas ela fez muitos sinais e maravilhas através, né, do Senhor Jesus. Foi uma bênção. É verdade. E uma das estratégias de evangelismo da Aimee, até fazendo um link, Gi, era o seguinte: ela ia numa praça, subia num banco e ela ficava parada. E ali começava a juntar gente. Pô, o que essa mulher tem? O que está acontecendo e tal? Ou seja, a Aimee também ali usando o teatro já, né, como evangelismo. Ali, quando ela ficava parada, o que ela fazia? Ela simplesmente descia do banco e saía correndo, disparado. Entrava numa das tendas. Chegava lá, já tinha os diáconos preparados. Quando ela entrava, todo mundo ia atrás para saber o que era. O que está acontecendo, né? E ali, quando todo mundo entrava, baixava-se as lonas e ali ela subia no púlpito, no altar ali, dá-lhe palavra, pregava a palavra, pessoas eram alcançadas, curadas, pessoas chegavam sem emprego, dias depois o Senhor abençoava aquelas pessoas. Ou seja, a Aimee era realmente uma mulher fantástica. O Senhor usava muito a Aimee. Foi uma estratégia, uma ferramenta que ela conseguiu para atrair o público, né? E durante as viagens evangelísticas de Aimee, quem cuidava do templo era a mãe dela. Só que depois de um tempo a mãe dela faleceu e aí a Aimee pôde assumir então essa responsabilidade em cuidar do templo. Só que por conta disso ela teve um desgaste físico e mental, por conta de ser mãe, ser pastora, missionária. Então ela acabou ficando doente gravemente. Então quem assumiu essa parte de cuidar do templo foi o filho dela, que é o Rolf McPherson. E no dia 26 de setembro de 1944, a Aimee então prega o seu último sermão, ou seja, o Senhor já estava chamando ali a Aimee, onde ela faleceu no dia seguinte, aos 53 anos de idade, super nova, né, Gi? Super nova. Ela teve uma overdose de remédios ali e veio a falecer, e ela foi enterrada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E graças a essa missionária, que realmente trouxe o evangelho quadrangular para nós, chegou até nós, hoje a igreja se encontra em mais de 146 países ao redor do mundo e a sua sede está localizada em Los Angeles. Olha que bênção, né, Gi? E a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil é a maior do mundo todo. Ou seja, é o povo quadrangular unido em uma só nação, em uma só fé. Mais de 3 milhões de membros aí, para mais, é a igreja quadrangular, pregando aos 4 cantos do mundo que Jesus Cristo salva, batiza, cura. Em breve voltará. É isso aí. Esse foi o programa Zipado de hoje, Gi.
Programa especial para que você conhecesse a história da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fica ligado que semana que vem, sextas-feiras, aqui no canal da BR4, mais um vídeo para você. Programa Zipado na área, aqui na rede que tá todo mundo plugado.